Assim iniciamos a nossa palestra de hoje. O tema é ponto de vista. Já iniciando, eu quero mais uma vez aqui oficialmente agradecer o SEAP por mais esse convite, por estar aqui de volta. Quem está entrando agora é novidade. Nós vamos estar aqui em conjunto, reunidos, os últimos domingos de todos os meses. É um convite que eu agradeço ao SEAP, agradeço ao Vinícius mais uma vez, oficialmente, por esse encontro com o Nelson Tavares. Não é o encontro com a Fátima Bernardes, é com o Nelson Tavares. Espero que vocês gostem, como eu gosto de estar aqui. Para mim é um prazer, para mim é uma alegria sempre estar aqui. Quem não sabe, eu estou aqui em Portugal, são 4 horas à frente, ou seja, agora é meia-noite e 1. Vocês estão aí 8 da noite, né? Mas é sempre uma alegria, uma felicidade estar aqui. E o que a gente vai discutir hoje sobre esse tema que a gente elegeu, que é o ponto de vista? O que a doutrina espírita vem falar sobre isso para nos ajudar na nossa vida? O porquê que é tão importante essa questão de ponto de vista para a gente analisar e pensar um pouco sobre isso? E por que será que aquilo que a gente acredita que é mal ou ruim, às vezes, ou nem sempre, é ruim assim, e pode ser a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas, na nossa encarnação? É um pouco disso que a gente vai falar, vamos conversar um pouquinho aqui durante esses 30 minutos. De costume, eu convido a todos a se fecharem os olhos comigo, quem quiser, para a gente fazer a nossa oração, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade que nos acompanha, a espiritualidade que dirige esse trabalho, aos irmãos trabalhadores do SEAP, que permitem essa plataforma para a gente estar aqui reunidos, discutindo um pouco e aprendendo um pouco com os ensinamentos de Cristo, com a doutrina espírita, que facilita e colabora com a nossa caminhada nos nossos desafios. Que possamos assim dar início a essa reunião, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o pessoal já está entrando, vi que agora entrou mais gente. Quem está entrando agora, seja bem-vindo. Então vamos começar essa palestra sobre ponto de vista. E eu retirei esse tema ponto de vista de um estudo que eu estou fazendo do livro Renovando Atitudes, lá no meu canal, que no capítulo número 7. Fazendo esse estudo, eu peguei um trechinho só, que é Hamed. Esse estudo é Hamed, o Espírito, através do Francisco do Espírito Santo Neto. Nesse capítulo, Hamed tem um trechinho que ele fala algumas questões sobre como a gente analisa, como a gente vê a vida de uma forma e como, teoricamente, a gente poderia ampliar os nossos horizontes, enxergar as questões da vida de uma maneira mais ampla, para entender o sentido real, o significado real dessas questões, que muitas vezes a gente enxerga como negativa, mas nem sempre é assim, que às vezes há uma profundidade maior, há um ensinamento, e a gente, com a nossa incapacidade de perceber ou ignorar, a gente não consegue, sofre muito e é muito complicado. E aí eu já inicio fazendo a seguinte pergunta: por que será que a gente sofre tanto na vida? Interrogação. A resposta é: muitos dos nossos sofrimentos são os famosos sofrimentos voluntários. O que é um sofrimento voluntário? É aquele que a gente não precisa sofrer, mas de alguma maneira a gente está sofrendo, porque a dor a gente não tem controle quando a dor vem e bate à nossa porta, quando ela chega nas nossas vidas. Ela vem e ponto. Não tem dia, não tem hora, não tem local, não tem explicação. Quando a gente menos espera, ela vem e aí? Ela balança, ela machuca, ela nos pega desprevenido, mas isso é a dor. Vamos separar a dor de sofrimento. A dor vai bater, bate e já bateu nas nossas vidas. Agora, o sofrimento é opcional. Esse está nas nossas mãos. É interessante, é imprescindível a gente separar a questão da dor e do sofrimento.
Porque quando a gente começa a compreender mais profundamente a questão do sofrimento, que está nas nossas mãos, que nós temos o controle de sofrer ou não com essa dor, não é sofrer a dor, atenção, é uma questão linguística aqui. A dor vem, a dor é um fato, ninguém está negando esse fato. Agora, o sofrimento, nós temos o controle. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o fato é um fato ruim, principalmente nas questões negativas, esse que a gente está abordando agora, para a gente ampliar um pouco essa visão. O fato é um fato ruim, e ponto. Não tem discussão. Vou pegar um exemplo aqui, só para a gente pensar aqui e ilustrar um pouquinho. Por exemplo, tem um acidente de automóvel, um acidente de carro. De imediato a gente já pensa logo, é o prejuízo financeiro, o prejuízo material. Às vezes a gente fica internado no hospital, às vezes a gente é afastado do trabalho, tem ali um prejuízo financeiro do automóvel, do seguro, ou até perde o emprego e fica afastado quem é autônomo e não pode trabalhar. Tem muitas vezes as sequelas por resto da vida. Isso tudo é uma verdade. Essa é a primeira leitura que a gente faz. Eu acho que ninguém aqui quer ter um acidente de automóvel, não é verdade? É verdade. Mas também há outra verdade, que é a seguinte: às vezes, e essa profundidade que a gente vai tentar discutir um pouquinho aqui, é através de um acidente de automóvel, por exemplo, que a gente tem a oportunidade de parar a nossa vida e nos questionarmos e recolocar muitas vezes a nossa vida num caminho, numa direção que a gente estava se perdendo. Sabe como é que é? Com certeza vocês conhecem alguma história como essa. Quantas histórias, num primeiro momento, num primeiro impacto, que a gente visualiza como algo negativo, e depois, a médio e longo prazo, a gente olha para trás, interpreta de uma maneira positiva e fala assim: caramba, se não fosse aquilo na minha vida, de repente eu estava lá, ó, estava caminhando por numa direção que não estava muito legal, e de repente, através daquele fato, inicialmente, que foi negativo, claro que um acidente de automóvel, como eu estou dando um exemplo aqui, é negativo, mas foi a oportunidade que eu tive, ou que a espiritualidade trabalhou, de alguma maneira, para me recolocar, ou me dar a oportunidade de eu me recolocar num caminho melhor, num caminho que talvez eu estava me perdendo. Eu conheço muitos casos assim. E quando a gente faz uma leitura mais ampla, quando a gente faz esse tipo de leitura, aí muda tudo, né? Porque aí não é mais aquele acidente numa forma negativa, mas vira o acidente, poxa, bendito aquele acidente que, apesar de tudo isso, me ajudou. Como eu falei, eu conheço muita gente assim, muitos casos, provavelmente se vocês pensarem, há muitos casos assim também. E aliás, digo mais, na doutrina espírita, quantos casos, quantos de nós que chegamos à doutrina espírita através de dores como essa que eu dei de exemplo agora, de um acidente, não só, outro tipo de acidente, não precisa ser físico, pode ser dores morais, questionamentos, processos de obsessão, confusões mentais, a nível psíquico, tem tantas dores que nos afligem na nossa vida e que através de uma dor como essa, uma dor muito forte normalmente, a gente passa ali algum tempo com essa dor, batendo cabeça por aí, e aí, por exemplo, a gente chegou na doutrina espírita e depois, passado 1, 2, 3, 5 anos, a gente olha lá para trás e agradece essa dor, porque foi através daquela dor que eu tive a oportunidade de chegar até a doutrina espírita, por exemplo. Isso é um caso só. A gente pode aqui interpretar de várias maneiras. E essa questão da interpretação, muitas vezes, essa questão do ponto de vista. Como a gente analisa os fatos que ocorrem, que acontecem na nossa vida. Eu sei que não é normal, não é fácil essa leitura, é uma proposta desafiadora, mas ver quem tem olhos de ver. E aí que está o desafio. O conceito de dor não é de punição. A dor é um veículo para nós nos reencontrarmos no amor, na direção
que a gente se perdeu. Vou repetir porque é um conceito novo, é difícil a gente digerir isso. A dor não é punição, a dor nem sempre é negativa, a dor é um caminho, ela nos recoloca, é um veículo para nos recolocar no caminho do amor, aquele que de alguma forma a gente se perdeu, porque todos nós estamos caminhando no aprendizado do amor, de diferentes maneiras. Sabe como é que ama? Ama o nosso familiar, o nosso animal, a gente ama chocolate, a gente ama tirar férias, a gente ama o sol, a gente ama de tudo e mais um pouco. Né? Tudo é amor, ok. Aos pouquinhos a gente vai entendendo. Até um dia que a gente vai compreendendo uma profundidade mais sublime, que é a proposta de Jesus, que é o que ele veio trazer para a gente, que é um outro nível de amor. Mas aos poucos a gente vai caminhando no nosso tempo, no nosso momento, cada um na sua compreensão. O importante é a gente ter a predisposição. A partir do momento que, se a gente enxerga Jesus, por exemplo, como modelo, mestre e guia, e os seus ensinamentos como a verdade, e a gente pega ali aquela listinha que ele deu para a gente, como um exemplo para atingir a perfeição, para ser feliz, para atingir a tal plenitude, através desse esforço, é aprendendo a amar. E assim a gente vai aos pouquinhos aprendendo a amar, nos reencontrando nessa seara que às vezes a gente se perde. Com muita facilidade a gente se perde nessa seara do amor. Mas vamos lá, eu vou agora trazer Hamed algum desses conceitos. Quis fazer aqui uma introdução para a gente entender do que eu estou falando. Então trouxe aqui Hamed com seus conceitos, tá? Então, por favor, não briguem comigo. Quem disse isso é Hamed, tá? Se quiser brigar com alguém, briga lá com Hamed. Pode até parecer uma loucura no primeiro momento, mas aí que está a proposta desafiadora. A gente tentar enxergar, ter olhos de ver. Vamos enxergar com profundidade algumas questões que ele traz. O que ele traz é o seguinte: ele nos diz que as interpretações negativas, na verdade, são fatos muito positivos. Vamos lá? Vou começar aqui. Eu sei que vai doer o ouvido, tá? Vamos prestar atenção e tentar desmembrar isso aos pouquinhos. Vamos mastigar isso aos poucos. Doença. Já começa assim, doença. Poxa, Nelson, mas doença? Pô, você vai me falar que doença é positivo? Calma. Primeiro, para a gente vencer uma doença, a gente tem que entender e decifrar o que essa sintonia, o que isso está querendo dizer na nossa vida. Para reequilibrar esse psiquismo, lembrando que doença do corpo, toda doença do corpo tem origem sempre no espírito. É algo mais profundo, é algo que Joana de Ângeles estuda demais. Eu não vou seguir esse caminho por aqui hoje, mas convido a todos, quem quiser entender esse processo de doença, dessa distonia entre espírito e corpo, onde o corpo, na verdade, está emergindo esse processo do espírito doente. Muito bem. Então, a doença, muitas vezes, nos serve exatamente para nos mostrar, para a gente decifrar e entender o nosso espírito doente. O que nós temos que corrigir aqui dentro, que está, na verdade, saindo para fora através de uma doença, por exemplo. Outro ponto, esse é o ponto número 1. Como a gente tem meia horinha, eu vou botar os tópicos aqui para a gente continuar o raciocínio, tá? Ponto número 2. A média nos fala sobre abandono e decepções constantes. Mais uma vez, poxa, Nelson, abandono, decepção, como é que isso pode ser positivo? Interrogação. Pergunta: o quanto nós vivemos, muitas vezes, a nossa vida numa grande ilusão? Atenção ao grau de ilusão que às vezes a gente vive, o abandono, a decepção acontecendo de forma constante, vem nos mostrar que a gente não vive num país das maravilhas. Qual é a distância do mundo real para o mundo imaginário das pessoas, que às vezes a gente vive num mundo à parte, não conectado com esse mundo verdadeiro, e nesse processo de abandono e de decepção,
com as pessoas, isso pode nos mostrar para quê? Para trazer ali o pezinho no chão, sabe? É a oportunidade da gente nos reencontrar com a vida como ela é de verdade, sem ilusões. Então, às vezes, através de decepções, através de abandonos, a gente tem a oportunidade de nos reencontrarmos e de fazer esse questionamento, essa leitura do quanto eu estou vivendo no mundo da lua, no mundo imaginário, e quanto eu estou vivendo no mundo real, o mundo verdadeiro, como ele tem que ser vivido, por mais duro que ele seja, ok? Às vezes é um processo de fuga que a gente vive no mundo imaginário e cria essas ilusões, essas quimeras para fugir, é um processo de fuga. Mas mesmo assim, o convite é sempre viver como ela é, porque não adianta fugir, fingir que não existe para botar debaixo do tapete, porque a verdade sempre vai aparecer mais cedo ou mais tarde, a gente querendo ou não. Próximo ponto. Esse então agora é dolorido. Perda de entes queridos. Perda de entes queridos. Qual é o aprendizado que pode ter num processo tão doloroso de perda de entes queridos? Às vezes, é tudo muito... Atenção, quando o Hamed fez essas pontuações, não é que serve de regra para todo mundo. Isso são fatos e características específicas para alguns sujeitos, algumas pessoas. E claro que quando a gente lê um livro como esse, a gente levanta o dedo e tenta se enxergar, tenta vislumbrar, será que eu não faço parte desse processo ou não? Muito bem, então vamos voltar à questão. Perda de entes queridos. Qual é o aprendizado que talvez possa acontecer aí? Às vezes, vou repetir, às vezes, o aprendizado pode ser no desapego. No desapego. É claro que dói muito, é claro que é triste, é claro que é muita saudade. Só que muitos de nós temos uma atitude ainda nesse intercâmbio com o nosso parente, com o ente querido, com o nosso filho, com a nossa mãe, com o nosso irmão, enfim, com aquele que a gente ama, uma atitude muito possessiva. Às vezes a gente se apega muito além do saudável, ok? E esse aprendizado não é só para quem fica, às vezes é para quem vai também, tá? A gente sempre olha do lado de cá, mas às vezes nesse processo do desencarne, o aprendizado também acontece com aquele que desencarnou. E é claro que dói muito mais quando a gente não só tem um sentimento de amor por esse ente querido, mas principalmente quanto mais apegado a gente é. Fazer aqui uma comparação, desculpa, a comparação pode ser muito pobre, mas sabe a criança quando tem um carrinho, uma bola, e ama muito aquilo, que não consegue dormir sem aquela bola, aquele boneco, ou o que é que seja, e quando tira a criança começa a chorar e sofre muito por causa daquele objeto, porque ela tem um apego muito forte àquilo. Então, quando nós temos apegos muito fortes, seja eles quais forem, até apego às pessoas, aqueles que nós amamos muito, sim, isso é um processo difícil, doloroso, mas pode servir como lição nessa leitura do aprendizado para nós aprendermos a nos desapegar. Próximo ponto. Alucinação e loucura. Alucinação e loucura, qual é o aprendizado? O aprendizado é conviver, é o convite para a gente viver exatamente com os pés no chão. É quando a gente se afasta e vive no mundo das fantasias ou das aparências, muitas vezes. E esse processo de alucinação e loucura, às vezes, pode ser um convite, parecido com o outro que a gente falou ainda há pouco, a viver e ver a vida como ela é. Mais um ponto. Vícios. Muitas vezes a falta de controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nos levam ao hábito do vício. Então o convite é exatamente a nos ajudar no reequilíbrio ou no equilíbrio interno dessas emoções, desses sentimentos. Porque às vezes o vício é uma bengala psicológica. O que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer o seguinte, às vezes com o desacerto, o descompasso interno, essa falta de equilíbrio, essa falta de plenitude, essa falta de balanço interno, a gente busca, através
da droga, através da bebida, através do chocolate, através da gordura, através de qualquer tipo de vício e outros mais que a gente possa, qualquer tipo de vício, a gente pode ali canalizar essa energia mal gerida internamente para alguma questão material, normalmente. Então, o vício muitas vezes é esse, não todas as vezes, mas esse é o processo que acontece. Então, qual é a positividade, qual é o aprendizado que o vício pode trazer? É exatamente buscar novamente, vislumbrar esse equilíbrio interno, buscando a gente ser melhor e melhorar e ter mais tranquilidade e não necessitar desse objeto externo, desse vício, qualquer que seja. Vamos continuando. Traição. Esse também dói. Traição. O que eu posso aprender com a traição, Nelson? Qual o ponto de vista positivo? Termos atenção à vulnerabilidade e à confiabilidade perante aos outros. Essa dói. Vamos lá. O quanto nós esperamos ou acreditamos a nossa vida na mão dos outros? Será que o fulano ou a fulana pode nos dar aquilo que a gente espera deles? Ou será que é um erro de avaliação nosso, que a gente esperou demais e aí houve um processo de traição? Mas se a gente esperou demais, será que não foi um erro de avaliação nosso? E como é que a gente faz esse balanço? Não sei. Mas provavelmente a gente vai ter ali, através de um processo de traição, mais atenção a essa vulnerabilidade ou essa confiabilidade com o próximo. Não é para a gente se trancar também no casulo e não querer mais se relacionar com o próximo, acreditando que aquela dor vai ser assim seguida a nossa vida inteira. Mas é uma chamada de atenção positiva. Próximo ponto. Desprezo e desconsideração. Qual é o aprendizado? É a oportunidade de rever e questionar o amor próprio. O quanto a gente se valoriza, o quanto nós dependemos do valor do outro, externo. É através de um processo de desprezo, às vezes, que a gente tem que se encontrar conosco mesmo, aprender o tal amor próprio, aprender a se valorizar e não depender do estímulo externo, eu não dependo do amor externo. O amor que eu dependo, que eu preciso, está aqui dentro. É um encontro consigo mesmo, é uma busca interior. É essa a proposta que o Cristo faz sempre. Tudo na vida, ou todo acontecimento, ou todo fato, pode gerar duas coisas. Pode gerar aprendizado ou pode gerar sofrimento. E aí depende de como a gente enxerga. Depende do nosso ponto de vista. Em todo fato que acontece, sempre vai ter questões positivas e vai ter questões negativas. Agora, que foco a gente está dando? O que a gente está mirando? Na questão positiva ou na questão negativa? É o modo que a gente enxerga, é o modo que a gente se relaciona com os fatos. Porque o fato é o fato, mas como é que a gente internaliza, como é que a gente registra, como é que a gente digere essa questão? O que acontece é que a maioria das vezes, quando a gente não consegue enxergar a questão positiva na história, não é porque ela não existe, mas é por causa da nossa incapacidade de perceber o real sentido dessa questão. É aquele momento que a gente tenta enxergar algo positivo e às vezes é muito difícil enxergar positividade em certas questões, em certos fatos na nossa vida, e mesmo assim a gente não consegue. Aí sabe onde é que a gente cai? A gente cai na resignação. A gente cai na questão da fé. A fé não só acreditando, mas principalmente confiando. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem um pai que nos ama, um pai que olha para a gente, que quer o nosso bem, que é o nosso melhor, eu tenho que confiar que aquilo que se passa naquele momento é o melhor para mim, mesmo que eu não consiga perceber. Ou será que é só naquelas horas boas, aqueles discursos ótimos que a gente tem hoje em dia, que é assim:
Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Esse está na moda agora. Então, peraí, e o azar foi de quem? Será que foi do capeta, do chifrudo, do demônio? Sorte e azar é uma concepção nossa, é a nossa visão limitada, o que a gente enxerga como sorte e azar. Porque se Deus é um pai, na figura de pai, como Jesus nos trouxe, que nos ama, e é isso, exatamente essa figura, o que ele coloca na nossa vida é seguramente o melhor para nós. E ponto final. A questão é a nossa interpretação frente a isso. Então a gente enxerga o fato que acontece na nossa vida, positivo ou negativo, mas tudo o que acontece é para o nosso bem. Ponto final. Ou você confia ou você não confia. Se tiver alguma margem de questionamento, de incerteza, então é o momento da gente questionar a nossa fé. Porque o fato mais doloroso que possa acontecer na nossa vida, ainda assim, se a gente confia verdadeiramente no planejamento reencarnatório, em tudo que a gente estuda aqui na doutrina espírita, tudo o que nos acrescenta, mostrando todo esse intercâmbio do encarne e desencarne, plano espiritual, os resgates, as questões de prova, de expiação, tudo que acontece. Então, tudo hoje que acontece na nossa vida, que foge ao nosso alcance, é sim para o nosso bem. Por mais que a gente não consiga enxergar, por mais que a gente tenha dificuldade de compreender, por mais que a gente se revolte muitas vezes, e a gente não compreenda e faz birra e bate o pé e faz beicinho, ainda assim, trabalha a tua fé no sentido da confiança. Repito sempre, mais uma vez eu repito, fé não é só acreditar, acreditar é mole. Fé é acreditar e principalmente confiar. Esse é o desafio, é para isso que eu acredito que o ponto de vista pode nos acrescentar para a gente ter mais atenção nesse processo do que é dor e do que é sofrimento voluntário que está nas nossas mãos. São opcionais, muitas vezes, que a gente possa sim, já estamos terminando, tá, gente? Estou aqui de olho no relógio. Que a gente possa sim ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a gente possa buscar ampliar o nosso horizonte nesse relacionamento com dor, com sofrimento, com os fatos que acontecem na nossa vida, questionando sim, ampliando a nossa compreensão dos porquês da vida. A doutrina espírita vem exatamente nos ajudar nesse processo. Então, qual é o convite? Vamos estudar mais. O conhecimento nos liberta. E a doutrina espírita, através da doutrina cristã de Jesus, vem ampliar esse conhecimento, trazendo todas essas mensagens, esses livros, as psicografias, esse contato mais afinado com o plano espiritual. Para quê? Para nos auxiliar na nossa caminhada. Não vai haver falta de provas e desafios e expiações, mas vai nos auxiliar a passar por elas com maior tranquilidade, com maior serenidade, com menos revolta, com menos desespero. É isso, que Jesus possa nos iluminar sempre na nossa caminhada. E mais uma vez eu agradeço a todos a presença. Estamos terminando por aqui. E eu convido já a todos, antes de fechar, a fazer uma oração comigo, fechando os olhos, quem se sentir à vontade, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre guia, agradecendo a toda a espiritualidade que nos acompanhou, que nos acompanha por mais esse domingo, nessa proposta de trabalho. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, discutindo um pouco sobre Jesus, que possamos assim aprender mais, buscando colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, principalmente nessa hora de dor que nos aflige muitas vezes em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até domingo, último domingo do mês, para quem está aqui agora. Chegou agora, estou vendo que tem mais gente agora no final. Eu vou estar aqui com vocês, quem quiser, quem gostou da palestra,
Eu vou estar aqui sempre no último domingo do mês aqui no CEAP, nessa live aqui de 30 minutos no Facebook. Eu estou também fazendo aqui uma propaganda nos meus canais. Atualmente estou fazendo estudo do livro Renovando Atitudes, semanalmente. E eu estou também na TV Chico Xavier de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, no programa Encontro com o Nelson Tavares. Tô rindo que é o encontro com Fátima Bernardes, eu sempre lembro disso. Às hora do Brasil, às 19 horas, aqui em Portugal, às 23 horas, tá bom? Tomara que vocês tenham gostado, como eu gostei. Adoro estudar isso e trazer, compartilhar esses ensinamentos com vocês, tá bom? Obrigado a todos e até domingo, último domingo do mês que vem, tá bom? Beijo e abraço a todos. Tchau, tchau.